Olá, meus irmãos, muito bom dia. Nós queremos nessa manhã, nessa semana, compartilhar com vocês sobre esse momento do casamento, sobre um tema bastante necessário para as nossas vidas e em especial para os nossos relacionamentos conjugais. Eu quero ler com você Mateus capítulo 19, diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e experimentavam perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Queridos, um homem chamado C.S. Lewis, ele diz uma expressão que eu vou ler aqui para você. É mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar, assim diz ele. E aí você poderia perguntar, o que vem a ser perdão? A definição melhor de perdão é quando você entende que perdão é não cobrar mais a dívida do outro. É não lançar no rosto do outro o que tenha ficado resolvido. Perdoar, em outras palavras, é ficar livre e deixar o outro livre. Que interessante. Nas nossas relações conjugais, nós vamos precisar frequentemente de perdoar, porque somos pecadores. São dois pecadores tentando viver essa relação do reino. O livro do Tony Evans sobre casamento do reino nos mostra muitas vezes que o perdão é necessário, porque na nossa relação, frequentemente, Satanás irá colocar, ou intentar, aliás, colocar em nossa relação, ou estabelecer na nossa relação aquilo que a gente chama de caos. Porque o diabo não consegue trabalhar em meio à ordem. Então ele gera um caos na relação, através de coisas pequenas, ínfimas inclusive, porém gerando em nós o caos. Quando a gente perde a capacidade de resolver essas coisas, porque damos razão para os nossos próprios interesses, para o nosso eu, para o nosso egoísmo, para as nossas vontades, para aquilo que a gente pensa, ou seja, nós passamos a deixar de olhar para a relação como uma coisa bilateral. Então o perdão, ele é importante e necessário, porque nós somos pecadores, nós iremos certamente falhar um com o outro. Agora, há três coisas muito interessantes no perdão, né? Primeiro é confronto. Quando a gente está numa situação onde precisa resolver um conflito, tem que haver um confronto, mas que esse confronto seja um confronto honesto e sincero. Não seja aquele confronto de dossiê que às vezes nós fazemos, trazendo coisas que já foram resolvidas, numa situação nova, inclusive. Outra coisa é arrependimento. Não basta você ter um confronto, você confrontar a pessoa, mas você mesmo estiver disposto a se arrepender quando necessário. Ninguém erra sozinho, nós erramos juntos. Quando Adão e Eva caíram, eles caíram juntos. Então nós temos que ter esse entendimento de que no casamento nós caímos juntos. Se nós erramos, quem vai sofrer o prejuízo não é eu mesmo, não é ela mesma, somos nós. O casamento que vai sofrer não é a parte, mas é o todo que vai ter o problema. Então Cristo fala para nós esse texto que os fariseus foram até ele para argumentar: olha, mas Moisés permitiu que desse carta de divórcio, repudiar até a nossa mulher. Então Cristo responde assim para eles: ok, Moisés permitiu sim, por causa da dureza do vosso coração. Quando não há perdão nos nossos relacionamentos conjugais, a gente separa por qualquer motivo. Eu estou vendo nos nossos dias atuais tantos casais que estão se separando. E o divórcio, irmãos, ele machuca muito o coração de um pastor. Pelo menos o meu coração machuca muito, porque eu sei qual é o valor de uma família. Eu sei que a família não é um projeto social, não é uma instituição do homem. Família é decreto de Deus. Se é decreto de Deus,
Quando nós, por algum motivo, nos separamos, ou por qualquer motivo há o divórcio, certamente Deus se entristece com isso. E é um testemunho contrário ao que Deus estabeleceu para nós. E o perdão não nos custa tanta coisa. Primeiramente, perdão no casamento. Eu tenho que pensar que antes de ser um perdoador, eu sou um devedor. Um dia Jesus Cristo olhou para mim e para você e nos perdoou a despeito das nossas mazelas e pecados. Então, por que nós também não podemos dar perdão, em especial àquele ou àquela que nós amamos? E olha, uma coisa interessante que eu quero deixar para você que é pai, que é mãe, casados. Os nossos filhos estão vendo o tempo todo como é que nós lidamos com os nossos conflitos e os nossos problemas interpessoais. E eles percebem se nós agimos da maneira certa ou não. E a maneira como você, pai, age com a sua esposa e você, esposa, age com o seu esposo, com certeza, não somente os seus filhos estão observando, mas o seu vizinho, a sua vizinha, as pessoas que convivem com você. Então não vamos permitir que o divórcio ocupe o coração de cada um de nós. Que o perdão seja, sim, o centro daquilo que é a vontade de Deus em nós. Que ao invés de erguer um trono de acusação em casa, que nós ergamos a cruz. Ao invés de nós estarmos acusando o outro dos seus defeitos, das suas dificuldades, das suas fragilidades, que possamos erguer a cruz. Porque na cruz nós olhamos para ela e nós iremos ver o quanto somos pecadores miseráveis e o quanto nós somos dependentes de perdão. O perdão liberta, o perdão restaura, o perdão traz alegria para a relação. É muito interessante quando essas coisas acontecem. Na minha casa, muitas vezes, eu tive que pedir perdão para minha esposa, perdão para as minhas filhas, pois eu sei que eu ajo errado. Embora seja cristão, embora seja pastor, eu não sou perfeito, sou pecador mesmo, mas eu tenho certeza que Deus tem nos dado a condição e, ao mesmo tempo, o discernimento para termos a humildade de dizer, olha, eu errei, não devia ter feito isso. Não devia ter falado isso. Machuquei seu coração. Não foi bom. E que Deus nos ajude a tomar isso como um princípio para as nossas vidas. Que o perdão seja a coisa mais buscada entre nós. É claro que a nossa oração é para que na nossa casa não haja conflito, que não haja briga, que não haja desentendimento, mas porventura quando houver, nós saibamos compreender que através do perdão nós somos libertados para uma nova caminhada de paz com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Que Deus nos ajude nessa direção, em nome de Jesus. Pai, nós queremos orar para que realmente nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, haja perdão, Senhor. Que quando nós errarmos, tenhamos a tranquilidade, a humildade de reconhecermos o quanto erramos e, ó Pai, nos arrependendo de verdade, busquemos, ó Pai, o conserto através da aliança mediante o perdão. Oramos, ó Pai, para que nessa igreja da qual nós fazemos parte, a quinta igreja, toda igreja que pertence ao Senhor no universo inteiro, hajam homens e mulheres dispostos não somente a compreender esse princípio do perdão, mas a viver em toda a sua intensidade, para que as nossas casas experimentem saúde relacional e os nossos filhos aprendam também, quando eles casarem, como é que eles devem fazer, segundo o exemplo que nós estamos dando para eles em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, com o nosso coração grato e confiante, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.